Fala galera, beleza? Essa é a nossa sexta aula e nessa aula, segundo o nosso cronograma, a gente vai ver sobre movimentos. A gente vai fazer só movimentos simples por enquanto e essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira vai ser do personagem, né? E a segunda vai ser o movimento automático do nosso inimigo. Então, abrindo o nosso projeto, a princípio ele tá dessa forma. Beleza? Agora a gente vai apagar tudo que está na tela e deixar a tela em branco para a gente poder começar o nosso novo projeto. Então a gente pode deixar o quadrado aqui que a gente vai usar ele, e a linha a gente pode apagar, não vai precisar de linha não por enquanto. A gente pode apagar ela aqui, deixa desse jeito, só com as dimensões do quadrado, que a gente vai mexer daqui a pouco. Então beleza, primeira coisa que a gente vai fazer, vai vir aqui depois da onde a gente declarou os eventos, a gente vai declarar variáveis pré-definidas para poder indicar a posição e o tamanho do nosso personagem. Vai ser um retângulo por enquanto, beleza? Então vamos lá. Embaixo de eventos aqui, ó, a gente vai declarar 4 variáveis do tipo float, e essas vão ser, a primeira variável vai ser o x, ou seja, a posição x do nosso personagem. Então a gente pode colocar person x. Eu vou colocar esse nome, vocês podem colocar o que vocês acharem melhor. Vamos desenhar ele no meio da tela primeiro, certo? E no y, a gente pode colocar person y, a gente vai desenhar ele lá embaixo. Então pode colocar 350. Então a gente vai desenhar ele aqui embaixo na parte inferior da tela, beleza? Agora a gente vai declarar o tamanho. Vai ser float também. Pode ser person comp para definir o comprimento do nosso personagem. Eu vou colocar 50. Vocês podem definir o valor que vocês quiserem e o nome também. E a altura do nosso personagem. A altura dele vai ser só 30. Beleza? Então tá. Vamos só desenhar ele aqui, ó. Só para ver como é que ficou. Essa primeira é o X, que a gente já sabe como que faz. Eu não vou explicar como que faz isso, porque já tem na aula sobre desenho de quadrado. Quem não assistiu, recomendo que assista para poder entender, que essa parte é importante, como eu disse no vídeo sobre o quadrado. Aqui o Y. Aqui a gente vai declarar person x mais valor do comprimento dele, ou seja, person comp, ou seja, vai ser um retângulo. Esse é o primeiro canto superior do retângulo, e esse aqui é o comprimento, então vai ser o canto superior mais o comprimento, e aqui o y mantém o mesmo, ou seja, person y. Isso eu já expliquei na primeira aula. Vou só mostrar para vocês como funciona mais ou menos essa soma de eixo, só para não ficar com dúvida nesse pedaço. Então, o person x é esse daqui, o person y é, no caso, o eixo y do nosso projeto, certo? Que vai ser essa parte de baixo toda aqui. Beleza? Então, person x sozinho mais o eixo y sozinho é essa parte aqui. O person x mais o person comp vai ser esse ponto aqui, certo? Ou seja, o nosso segundo ponto que a gente declarou foi esse. Person x mais o comprimento resulta nesse daqui, e o y mantém o mesmo, não mudou o y. Agora a gente quer declarar esse, então vai ser o person x mais o comprimento e mais a altura. Então vai ser person x mais comp, e aqui person y mais person alt. Então vamos lá. Aqui, ó. Person x mais person comp. A gente vai colocar aqui. E aqui vai ser person y mais person alt, que é a altura. E aqui embaixo a gente vai voltar para a posição inicial do x
que vai ser aqui o x atual, e o y vai estar somado com a altura, beleza? Então a gente lá no nosso código a gente vai declarar person x original, e aqui o nosso person y mais o person out, beleza? Ou seja, person x mais o comprimento. Então aqui é comprimento, beleza? O eixo x a gente sempre olha por partes no horizontal, beleza? E o y a gente olha o tamanho dele no vertical, dependendo de como for. Então o x, o y no caso, ele vai descer sempre assim. Ele vai somar, então vai vir para baixo. E o x, sempre que somar algum valor, ele vai vir assim, certo? Imaginem barras. Essas são as barras. Cada uma dessas barras está num tamanho diferente do x. E olhando por outro ângulo, cada uma dessas barras está num valor diferente de y, certo? É meio complicado de entender porque essa parte é bem abstrata mesmo. Então vamos fazer o teste lá no compilador para ver o que aparece. Pronto, nosso personagem está aqui embaixo, beleza? Agora a gente vai colocar o movimento nele, tá certo? Então tá, a gente já declarou aqui essas variáveis que são para desenhar. Agora a gente vai ter que declarar duas variáveis booleanas para poder declarar se ele vai para a esquerda ou para a direita. Então, bool esquerda recebe falso, que é o primeiro valor, ele vai começar parado, e a direita também recebe falso. Então ele não vai nem para um lado nem para o outro por enquanto. Aqui dentro do while, desse while aqui, que verifica dos eventos, a gente vai vir embaixo de ask e vai colocar se ele anda ou não. Então, anda ou não. Aqui dentro a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para esse daqui, ó. Então a gente vai declarar um if eventos.type igual sdl key, só que aqui vai ser down. A gente vai verificar se alguma tecla foi pressionada. Então olha aqui, tecla pressionada. Se alguma tecla tiver sido pressionada, a gente vai verificar aqui em cima qual delas que foi. Então vai ser eventos.key sim. E aqui na frente sdlk qual tecla que foi pressionada. Aqui pergunta se alguma foi pressionada. Se foi, vai perguntar qual tecla do teclado que foi pressionada. A gente vai usar a seta da esquerda. É só declarar sdlk left. Se ela tiver sido pressionada, então o esquerda recebe verdadeiro. Beleza. Aqui embaixo a gente vai olhar agora se a direita foi pressionada. Só fazer a mesma coisa. Eventos.key sim. Se sdlk right, que é direita, foi pressionada. Se tiver sido pressionada, o nosso dir recebe true, certo? Então beleza. Até aqui a gente fez a parte que verifica se a tecla foi pressionada, se foi esquerda ou direita, e declara os valores verdadeiros para nossas variáveis booleanas esquerda e direita, certo? Agora vem a parte do movimento. Fora desse if aqui embaixo, a gente vai colocar se a tecla foi solta. Aqui a gente está perguntando se ela foi pressionada. If key down. Agora a gente vai perguntar se ela foi solta. Então coloca um else, if de novo, eventos.type igual sdl key up.
Opa. Key up. Se a tecla foi solta. Se tiver sido solta, a gente vai declarar as nossas variáveis esquerda e direita como falso, para poder parar de andar. Então aqui a gente vai declarar quais teclas que foram soltas. Então eventos.keysim.sim igual sdlk left, para definir que a esquerda recebe false, ou seja, a seta da esquerda foi solta, então o nosso personagem para de movimentar. Aqui embaixo a gente vai agora falar da direita. Então eventos.keysim.sim igual sdlk right. Se a tecla da direita, se a seta direita for solta, então o nosso personagem para de se movimentar para direita. Beleza. Agora aqui já está tudo feito, pode salvar. Agora a gente vai sair dessa execução aqui, ó, desse while, e vai vir aqui, ó, na parte da lógica. A gente dá um enter depois de lógica e cria um pedaço para movimento. Movimento, pode ser. Dentro de movimento que a gente vai fazer a velocidade do nosso personagem para direita e para esquerda. Então aqui a gente coloca if esquerda igual a true, ou seja, se a seta esquerda tiver sido pressionada, se seta esquerda for pressionada, então o nosso personagem, a posição X do nosso personagem vai ser decrescido, ou seja, vai subtrair o valor 8, ou seja, 8 pixels. Então vamos lá. Aqui não, no GIMP. Então o nosso personagem está aqui, certo? Na posição 300 em X. O X ele só vai movimentar para cá ou para cá. Lembrem das barras que eu falei, que são cada uma das posições do X. Então, se a nossa tecla da esquerda for pressionada, o nosso personagem vai decrescer 300. Então, vai ser 300 menos algum valor a cada verificação. A gente definiu 8. Então, vai ser 300 menos 8 para a esquerda. Então, ele vai se mover para a esquerda. Certo? A mesma coisa vai acontecer para a direita. Então, vamos voltar para o código. Aqui, ele move para a esquerda. Aqui embaixo, a gente vai colocar um else if dir. Se direita tiver sido pressionado, então o nosso personagem no eixo X vai ganhar 8 pixels, certo? Se a esquerda for pressionada, ele anda 8 para a esquerda. Se a direita tiver sido pressionada, ele anda 8 para a direita. Beleza? Então, tá certo. Aqui tá certo, a gente já desenhou, nosso personagem já está desenhado. Então vamos para o teste. Vamos lá, compila e executa. Pronto. O personagem já está se movendo 8 pixels para cada lado. Aqui vocês podem ver que ele atravessa a lateral da tela, certo? Se eu apertar qualquer outra tecla, ele não faz nada. Só direita ou esquerda. Beleza? Bom, para essa aula é só isso. Na próxima, a gente vai ver como fazer um movimento automático para a gente colocar um inimigo na tela. Certo? Então, para essa aula aqui, é só isso que eu queria passar para vocês. Eu vou deixar um desafio. Aqui, nosso personagem está se movendo para sempre, além da tela. Então, tentem fazer em casa com que ele pare. Ou seja, a gente está apertando, o personagem começa aqui, a gente vai apertar a esquerda. Então ele vai sempre descer 8 pixels para a esquerda a cada verificação. Então,
quando a posição do personagem, ou seja, o X do personagem, que é esse eixozinho aqui, ó, quando o X dele, que vai ser 0 no caso, nosso personagem, quando o X do personagem for menor que o tamanho esquerdo da nossa janela, então ele para, certo? Ele não se move mais. Isso aqui não vai acontecer. Tenta fazer isso. E do lado de cá a mesma coisa. Mas eu vou passar isso daqui na próxima aula ou na aula de colisão. Eu vou passar como faço para parar o personagem. Mas tentem fazer em casa. Um pouco de exercício é sempre bom. E vou mostrar para vocês o meu projeto, como que ele tá, o andamento dele. Eu inseri áudio agora no projeto para poder dar uma diferença e acho que deu certo. Eu vou tirar o microfone. Não sei se dá para ouvir o áudio. Deixa eu aumentar. Então é basicamente isso. O meu projeto ficou dessa forma, por enquanto. Daqui a pouco eu atualizo alguma coisa e mostro para vocês. Bom, para essa aula é só. Peço que comentem alguma coisa, crítica, sugestão, qualquer coisa, assim como eu peço em todos os vídeos. E a próxima aula a gente vai ver movimento automático do nosso inimigo. Então, até a próxima aula. Valeu!